Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Ainda não há previsão para a chegada do corpo da brasileira Rainéia Lima, morta na Nicarágua. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, critica a falta de informação de autoridades na Nicarágua sobre as circunstâncias da morte da estudante. Não houve até agora o esclarecimento desse episódio e nós vamos insistir porque nos parece uma coisa absolutamente inaceitável. Fotógrafo é encontrado morto dentro de casa na Grande São Paulo. Na segunda reportagem da série Política Além do Voto, dicas valiosas para não ser atraído pelas fake news. Na dúvida, não compartilhe. Felipe Scolari deve se apresentar ao Palmeiras na semana que vem. O Felipão ainda não veio porque está em Portugal acertando os detalhes da mudança para o Brasil. E as imagens do maior eclipse lunar do século. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o pagamento de uma ação trabalhista que poderia custar 17 bilhões de reais à Petrobras. Em junho, a estatal perdeu um processo movido pelos funcionários. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu, por 13 votos a 12, que o pagamento de adicionais como trabalho noturno e periculosidade deveria ser feito à parte e não incorporado na base de cálculo dos salários. Com a condenação, a Petrobras teria que pagar 17 bilhões de reais de ajuste salarial a funcionários ativos e aposentados. Além disso, a nova regra pode aumentar em 2 bilhões de reais por ano o custo da folha de pagamento da estatal. Diante das cifras bilionárias, a defesa da Petrobras recorreu ao Supremo Tribunal Federal para suspender a cobrança imediata dos valores. Eles alegaram que, como ainda cabe recurso e a condenação pode ser revertida, o pagamento poderia causar um dano irreparável à estatal. O ministro Dias Toffoli, que está como presidente interino do STF e plantonista durante o recesso, acatou o recurso da defesa e suspendeu os pagamentos. Segundo Toffoli, são notórios os efeitos econômicos da implementação da decisão. Por isso, a execução da pena está parada até que o Supremo decida sobre o assunto. Toffoli também determinou que fiquem suspensas as ações que correm em outros tribunais, independentemente da fase de tramitação em que estejam. A decisão de Toffoli é provisória, já que pode ser revista pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e posteriormente pelo plenário do STF. É evidente que as decisões judiciais devem obedecer à lei, mas devem também levar em conta o bom senso, a oportunidade, o equilíbrio e as circunstâncias. Essa sentença que condena a Petrobras a pagar 17 bilhões de reais simplesmente pode nocautear a empresa. O Ministério Público Eleitoral irá pedir o ressarcimento do dinheiro público gasto por candidatos inelegíveis que concorrerem nas eleições de outubro. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também assinou uma instrução normativa que orienta os procuradores a entrarem com ações contra candidatos que se enquadrem na lei da ficha limpa. Isso pode aumentar a pressão sobre o ex-presidente Lula. Dodge, no entanto, evitou falar sobre casos específicos. Orienta que todos os promotores e procuradores ajuizem a ação de impugnação ao registro de candidatura fundada na causa de inelegibilidade, no sentido de, sempre que estiverem presentes requisitos como existência de condenação por decisão judicial transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Nossa orientação é de dar o tratamento uniforme a todas essas questões, qualquer que seja o cargo disputado pelo candidato. Haverá uma uniformidade nesse tratamento. Dona Raquel, alguém tem de cobrar o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o presidente da Câmara, César Maia,
pelas fake viagens que tem realizado com dinheiro público e aviões da FAB. Toda vez que o presidente Temer viaja para o exterior, eles também levantam voo, evitando assumir a presidência e se tornar inelegíveis. Você, telespectador, está pagando essas viagens. Isso é uma vergonha. O ex-governador do Rio, Antony Garotinho, teve os direitos políticos suspensos pela Justiça do Rio de Janeiro. A determinação é válida para os próximos 8 anos. O político é acusado de desviar mais de 240 milhões de reais da Secretaria Estadual da Saúde do Rio entre 2005 e 2006, quando a mulher dele, Rosinha Mateus, era governadora. Garotinho é pré-candidato ao governo do Rio pelo PRP, Partido Republicano Progressista, e disse que vai recorrer da decisão. Você sabe reconhecer uma notícia falsa? Manchetes chamativas, informações esquisitas e feitas para te enganar. No terceiro episódio da série Política Além do Voto, o repórter Mauro Taliaferri foi descobrir como fazer para escapar das fake news em época de eleições. Esse celular já foi um perigo. Era chegar uma notícia curiosa que a Valesca repassava para os amigos. Lembro uma engraçada que eu realmente caí, que foi que 2 turistas tinham sido assaltados fazendo um voo de parapente, né? E como a violência aqui no Rio tá realmente absurda, eu não duvidei, na hora eu acreditei, repassei. E depois ela tinha que se explicar. Gente, desculpa, eu não sabia, eu também acreditei, eu também caí. Mas a coisa perde a graça quando o boato destrói a reputação de alguém ou até põe vidas em risco. No mundo, já existe uma indústria das fake news, as notícias falsas. A gente sabe que a produção de notícia falsa, ela dá dinheiro, né? Então, a gente fala muito sobre os cliques dão dinheiro. E notícia falsa, elas geram cliques, né? Às vezes mesmo que você saiba que aquela notícia é falsa, muitas vezes você quer clicar para ver o que é que está escrito ali naquele link, né? Os cliques dos internautas atraem anunciantes para as páginas de notícias, mesmo que o conteúdo não seja totalmente verdadeiro. Aliás, esse é um alerta de quem lida com boatos na internet. Muitas vezes, as fake news não são inteiramente falsas. Para ganhar credibilidade, elas partem de um fato que depois é distorcido para confundir você. A gente entende que a informação, ela é a unidade básica da decisão. Se você recebe informações de má qualidade, equivocadas, truncadas, dificilmente você tomará decisões acertadas ou bem embasadas. No Brasil, os especialistas em crimes cibernéticos dizem que há poucos produtores profissionais de fake news, mas a chegada das eleições preocupa. Pode haver grande proliferação de boatos nas redes sociais, promovida por grupos remunerados ou por entusiastas de candidatos. A Justiça Eleitoral fará campanhas de esclarecimento e promete agir de forma rígida contra as notícias falsas na internet. Então a parte pode, além de ter, eventualmente, que suportar a suspensão desse post, digamos assim, inverídico, pode também sofrer uma multa e pode também, muitas vezes, receber até o direito de resposta, né, de quem foi atingido. Em junho, o TSE mandou que o Facebook apagasse postagens mentirosas sobre Marina Silva. A decisão, mesmo liminar, é polêmica porque pode configurar censura. Por isso, as próprias redes sociais tomaram medidas preventivas. O Escritório Brasileiro do Facebook, por exemplo, fez parcerias com as agências de verificação de notícias, Lupa e Aos Fatos. Com ferramentas eletrônicas e equipes de jornalistas treinados em conferir a origem, as fontes e o contexto das informações, elas classificam textos e imagens em verdadeiros, imprecisos, exagerados ou falsos. E se você receber um conteúdo suspeito, também pode denunciar. Clique nos 3 pontinhos no canto direito superior do post. Vai surgir um menu.
Clique em dar feedback sobre essa publicação. Abrirá um novo menu com várias opções de problemas. Uma delas é notícia falsa. Clique e envie. A notícia será direcionada aos verificadores. Se ela for classificada como mentira, o Facebook vai reduzir a aparição daquele link e impedir que o site seja remunerado. Nos Estados Unidos, que essa iniciativa já existe há algum tempo, a gente percebeu que as notícias falsas, elas despencam, o alcance orgânico delas despenca em até 80% depois que elas são classificadas como falsas pelos checadores na plataforma. Mas atenção, mesmo que seja falso, o conteúdo não será excluído do Facebook, apenas inibido. Ou seja, a decisão de ler e de compartilhar ainda é sua. O Facebook montou um guia para você fugir das notícias falsas. Algumas dicas são: desconfiar de manchetes apelativas em letras maiúsculas, cheias de exclamações. Olhe se o endereço do site não é uma imitação de sites autênticos de notícias. Você conhece o autor do texto? Sites de fake news são muitas vezes mal escritos e mal diagramados. As fotos têm sinal de montagem? Confira se as datas citadas na notícia fazem sentido. As informações no texto são baseadas em fatos, evidências e fontes que você confia? Esse perito criminal federal, especialista em tecnologia da informação, recomenda ainda cuidado com a quantidade de dados pessoais que você fornece nas redes sociais. Ao colocar todas as informações suas, pessoais, informações da sua família, informações dos seus bens, informações dos lugares que você frequenta, você está municiando emissores de fake news para direcionar mensagens que estejam adequadas ao seu perfil e fazer com que você acredite nelas. E, na dúvida, lembre da regra geral. Não tenho certeza, mas compartilhei. Ou, na dúvida, compartilhei. Isso não pode acontecer. Na dúvida, não compartilhe. Uma regra que vale para as eleições e vale para a vida inteira. É preciso tomar cuidado porque, de repente, esse cuidado acaba virando censura. Então, a linha que separa a verdade da notícia falsa é muito tênue. Olha, há no ar um temor de que estamos vivendo o renascimento do comprometido Centrão, que coloca o executivo na parede e tem como único combustível, único objetivo, o toma lá, dá cá. Ou seja, nova eleição, 2018 e nada muda. Será? O país precisa de uma reforma política que institua o voto distrital para melhorar a representação. O Brasil é um dos 2 ou 3 países do mundo que não tem voto distrital ou distrital misto. E também é preciso acabar com o tal voto obrigatório. Voto é um direito e não pode ser uma imposição a cidadã ou cidadão. Bom, vamos falar um pouquinho de economia. As contas do governo federal tiveram o segundo pior junho da história. O Caixa do governo central registrou um déficit primário de 16 bilhões 422 milhões de reais no mês de junho. O resultado, que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência e Banco Central, é o segundo pior para o mês desde o início da série histórica em 1997. De janeiro a junho, ou seja, no primeiro semestre do ano, o governo central registrou alta de 6,5% nas receitas e 2,2% nas despesas. Mesmo com o crescimento da economia abaixo do esperado, houve alta expressiva da receita com arrecadação, graças principalmente aos programas de refinanciamento de dívidas, aqueles pacotes chamados de refis. Mesmo assim, o governo continua gastando muito mais do que arrecada. E nós vamos conversar com a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Salete, eu queria que você mostrasse ao telespectador qual o impacto no dia a dia da gente desse desequilíbrio das contas do governo e aproveitasse o embalo para falar, dar uma repassada nos principais fatos da economia nesta semana. Boa noite, Salete. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. É um desequilíbrio, né, Casoy, que atinge
todas as contas públicas e privadas. Também o nosso orçamento, ou o orçamento da maioria dos brasileiros, está totalmente fora do equilíbrio. Nesse caso das contas públicas, a gravidade do desequilíbrio não é menor do que aquela que toma conta do nosso dia a dia, porque compromete não só a capacidade de investimento, nos dois casos, mas também na alta do endividamento, além de nós, cidadãos comuns, não conseguirmos, do lado do orçamento familiar, desequilibrado, investir na aquisição de melhores produtos, melhores serviços, fazer ali uma manutenção na casa, uma pintura nova. Nós também não conseguimos, no lado do orçamento público, contar com melhorias na prestação do serviço público, transporte, segurança e por aí vai. Estamos todos, público e privado, endividados até o pescoço. E olha, além disso, ou consequência disso, tem sido o aumento da inadimplência. A situação de aperto, gente, é tão forte que cada vez mais brasileiros não estão conseguindo sequer manter aquela reservazinha, sabe, aquela caderneta de poupança? Não dá. Um estudo divulgado nessa semana mostrou que mais de 13% dos brasileiros estão tirando dinheiro da poupança, não para pagar cheque especial e cartão de crédito, mas para pagar conta de luz, conta de água, gás. E aí, olha, vai uma dica para você, nessa questão de inadimplência e tomada de dinheiro emprestado, muito cuidado no uso do cheque especial e do cartão de crédito. Olha só, as taxas cobradas na contratação desse crédito, elas caíram. Mas no caso da inadimplência, os juros subiram e muito. No rotativo, os juros subiram 18 pontos percentuais só no mês de junho. E uai, o governo não tinha jurado de pés juntos que os juros iriam cair? Não use o rotativo, não use o cheque especial. Dê preferência a outras opções de endividamento, tipo crédito pessoal. O juro é um pouquinho menor. A gente cai em cada engodo, né, Salete? Agora, esse aperto no orçamento talvez explique também a queda dos gastos dos turistas brasileiros lá fora, no exterior. Além, imagino, também o aumento do dólar, porque isso a gente sente no bolso na hora. Verdade, Amanda, bem lembrado. Nós tivemos os dados de contas correntes nesta semana e o gasto de turistas lá fora caiu. E caiu significativamente, gente. O que quer dizer o seguinte, que até os mais privilegiados, os mais endinheirados, estão sentindo o peso da crise. E as viagens estão sendo promovidas com gastos menores. As pessoas estão tendo maior cuidado na escolha de produto a ser comprado lá fora. Tem o dólar mais alto? Claro, tem. Mas tem principalmente o aperto e a incerteza aqui dentro. Os gastos caíram e devem continuar caindo. Caíram 2%. É uma enormidade se nós tivermos esse dado comparado com outros. O único destaque bom que veio lá de fora, não sei se tão bom para nós brasileiros, foi o crescimento da economia americana. Cresceu e cresceu bastante, 4% no segundo bimestre. E isso quer dizer, Amanda, que os juros nos Estados Unidos devem subir um pouquinho, o que quer dizer menos dólares dirigidos ao Brasil. O Trump está comemorando lá fora, mas isso começou no governo Obama, né? Sem dúvida quando essa nenhuma. Reversão toda da crise econômica em direção ao crescimento. Ele pegou uma carona claro. boa, Ele né? pegou uma carona boa e agora está esperto. colhendo os frutos. Obrigada, Salete. Boa noite. Bom fim de semana. Boa noite, Salete. E olha, agora é hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Alê, Reinaldo, boa noite. Olha, sexta-feira, né? Tá bonito. Vamos tirar o chapéu para essa sexta-feira de eclipse lunar, né, Reinaldo? Eu estava lá fora agora vendo a lua. Tá muito bonita, a lua de sangue e a lua vermelha. Mas vamos falar de coisas mais terrenas, né? A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, disse ver muita raiva no eleitorado brasileiro. Você concorda com isso, Reinaldo? Você acha que ela é uma crítica competente para fazer esse tipo de análise? Boa pergunta. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Acho que não, né? No Dia da Lua, eu lembraria um poeta simbolista mineiro, Alfonso de Guimarães, né? A ministra está como a esmalha, né?
Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar, e aí a Ismalha fez a coisa errada, que mergulhou em busca da lua, e o poema termina com seu corpo subindo ao céu, sua alma subindo ao céu, seu corpo descendo ao mar, né? A ministra está um pouquinho desorientada, acho. Veja, não que eu não veja raiva no eleitorado brasileiro, vejo. O que eu pergunto é qual é a responsabilidade que o próprio judiciário tem nisso. E quem presidiu o judiciário nos últimos 2 anos foi uma certa Carmen Lúcia. Quem autorizou a Operação Joesley, com todas as suas impropriedades legais, foi a ministra Carmen Lúcia. E isso contribuiu, esse é um dos fatores bastante fortes da demonização da política, para a qual eu tenho chamado a atenção aqui faz tempo, e já há mais de 2 anos, apanhei muito por isso, dizendo, olha, isso nos conduz a um mau lugar. Né? E nos conduz a um mau lugar. Veja, o candidato que lidera as pesquisas de opinião está preso e pretende levar, né, a sua candidatura até o limite. O limite possível é 17 de setembro. A depender do que aconteça, ele passa a coordenar o processo político da cadeia. O segundo colocado, quando Lula está na pesquisa, é Jair Bolsonaro. Não conseguiu fazer composição com ninguém até agora. E promete chegar lá e dar murro na mesa. Segundo o seu consultor, o general protogolpista, né, Hamilton Mourão, o seu eleitorado é um pouco boçal. A terceira colocada é a Marina Silva. A Marina Silva disse hoje que ela considera não ter o apoio do Centrão um ativo. Aí você pode dizer, poxa, que bom, o Centrão ativo, de fato o Centrão tem muita gente e tal. E depois criticou, disse que esse Centrão virou uma área de manobra do PSDB do Alckmin, portanto ela também não gosta do PSDB. E nós já sabemos que a Marina Silva tem muitas restrições ao PMDB. Portanto, e até agora a Marina Silva não fez aliança com ninguém também. Então, caso a Marina Silva se eleja, ela vai fazer maioria no Congresso, suponho que seja com os naves, aquele povo do filme Avatar, né? Vai descer gente de outro planeta para cá e ela vai formar então uma maioria e com essa maioria ela vai governar. O que eu quero dizer com isso é que se criou, em relação à política, uma relação entre o eleitor e a política de ódio permanente, porque aquilo que é próprio da atividade pública se tornou também uma atividade demonizada. Né? O juiz Sérgio Moro, com toda a sua autoridade moral, né, acumulada, deu uma palestra no Estadão, né, e disse que as eleições podem contribuir para tornar o país ainda mais corrupto, para acirrar a corrupção. Né? E disse que a Lava Jato pode ser prejudicada em razão das eleições. Bom, no modelo ideal, então a gente suspende a eleição para não prejudicar a Lava Jato e para combater a corrupção. Né? Porque a depender da leitura que se faça, o eclipse lunar também pode ser prejudicial ao combate à corrupção e à Lava Jato. Não existe saída fora da política. Né? Existem 2 P's para resolver problema, política e porrada. Se não for política, é porrada. Alguns acham que é porrada. Né? Então, sim, existe uma relação enorme de ódio. Mas então é preciso que quem lidere o judiciário, a partir de 12 de setembro será o Dias Toffoli, lembre sim, e aí eu vou usar uma expressão do candidato Ciro Gomes, sem nenhum problema, sem preconceito nenhum. É preciso que essa gente volte para a caixinha. Qual caixinha? Já disse aqui, a caixinha da Constituição. Porque sim, o ódio está aí. Primeiro colocado, presidiário. Segundo colocado, 100 partidos na coligação. Terceira colocada, 100 partidos na coligação. E esses 2 últimos fazendo pregação contra a política. Ainda bem, Amanda, numa sexta-feira,
que no dia do eclipse lunar eu posso dizer fly me to the moon. É isso aí. Boa noite, até segunda-feira. Até segunda, Reinaldo, obrigado. No Rio de Janeiro, o prefeito e o vereador de Japeri, na Baixada Fluminense, foram presos, acusados de associação ao tráfico de drogas. Ao chegar na cidade da polícia, o prefeito de Japeri, Carlos Moraes, xingou e ameaçou os jornalistas. Calma. Não tem nenhum. Depois a gente acerta na baixada. Oi? Não teve nada. Tá ameaçando? Tá ameaçando a gente? Tô sim. Eu tô sendo ameaçado. Na casa do prefeito foram encontrados armas, drogas, munição, R$34 mil e $850 em uma bolsa com o logo da prefeitura. O vereador José Cláudio da Silva, conhecido como Cacau, também foi preso. Já o presidente da Câmara, Wesley George de Oliveira, conhecido como Miga, está foragido. Todos são acusados de associação ao tráfico de drogas. A investigação começou em 2017, depois que 2 seguranças foram mortos no Arco Metropolitano. O número de homicídios na área chamou a atenção da polícia. Esse monitoramento foi feito dentro de inquéritos desmembrados em cima desses homicídios e latrocínios. Escutas telefônicas também flagraram conversas de um dos maiores traficantes da Baixada, Breno da Silva Souza, o BR, preso no dia 20 de julho, com o prefeito Carlos Moraes. O prefeito chega a se desculpar com o Breno num determinado episódio por não conseguir atender uma demanda dele. A denúncia do Ministério Público aponta que no mesmo dia que o prefeito Carlos Moraes recebeu uma ligação do traficante Breno pedindo a interrupção das operações policiais no complexo de Guandu, o vereador Cacau ligou de casa para o traficante, se prontificando a colaborar com a atividade criminosa. É uma conversa de homem público, conversas em campanha. O homem público ele recebe pedidos. Você monitorar uma conversa de um traficante que foi preso agora semana passada com 14 mandados de prisões por tráfico, homicídios, latrocínios, está reclamando que a polícia militar estava combatendo de forma muito eficaz o tráfico onde ele comandava. O crime organizado vai ganhando espaço, infiltra-se em vários setores e, é claro, também e principalmente na política. Tem dinheiro e poder para avançar ainda mais. É um tumor maligno que as autoridades precisam extirpar, cortar pela raiz. E ao contrário do que muita gente pensa, inclusive governadores e ex-governadores de estado, não há diálogo nem paz possível com o crime organizado. Na Nicarágua, a polícia prendeu hoje um vigilante particular suspeito de matar a estudante brasileira Raineia Lima. Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, cobrou mais informações do governo de Daniel Ortega. O Instituto de Medicina Legal de Manágua, capital da Nicarágua, liberou o corpo da estudante de medicina Raineia Gabriele Lima, de 30 anos, assassinada a tiros na última segunda-feira. O governo de Pernambuco aguarda a emissão do atestado de óbito da universitária para agilizar o processo de traslado para o Recife. Além de arcar com os custos do traslado do corpo da garota, o governo de Pernambuco vai entrar com uma representação na Corte Interamericana de Direitos Humanos para cobrar explicações sobre a causa da morte de Raineia Gabriele. A Corte, que é um órgão judicial autônomo com sede na Costa Rica, tem até 3 meses para se pronunciar sobre o assunto. As informações que foram prestadas até agora são extremamente insuficientes. A notícia que dá o governo da Nicarágua é que foi um guarda de uma segurança particular. Quem foi? Qual é o calibre da arma? Em que circunstâncias isso ocorreu? Não houve até agora o esclarecimento desse episódio e nós vamos insistir porque nos parece uma coisa absolutamente inaceitável. Raineia foi baleada na noite da última segunda-feira, quando voltava de carro para casa. O veículo dela foi atingido por vários disparos de metralhadora e a suspeita de que o crime tenha sido praticado por grupos paramilitares que apoiam o governo de Daniel Ortega, que
que está no poder desde 2007, após ocupar a presidência da Nicarágua entre os anos de 1979 e 1990. Desde 18 de abril, o país vive uma onda de protestos que pedem a renúncia de Ortega. Segundo a Organização Nicaragüense dos Direitos Humanos, 448 pessoas já morreram desde que os protestos começaram em abril. É evidente que o regime da Nicarágua está procurando escamotear a verdade e fugir da responsabilidade do crime que cometeu. O governo brasileiro está agindo bem, mas se os fatos não forem esclarecidos, precisa radicalizar diplomaticamente sua ação com o país centro-americano. O presidente Ortega perdeu as estribeiras, está indo longe demais na repressão aos manifestantes. É inacreditável que esse homem, que conduziu o movimento revolucionário, que derrubou o ditador Anastácio Somoza, agora se transforma numa figura tão abominável quanto o ditador derrubado. E, no Brasil, o PT continua apoiando a ditadura Ortega. Fala em democracia e direitos humanos aqui, mas apoia as piores ditaduras do mundo. Em Suzano, na Grande São Paulo, um homem foi encontrado morto dentro da própria casa, com as mãos amarradas e um corte no pescoço. Luiz Catapani tinha 51 anos, era solteiro, trabalhava como fotógrafo e morava sozinho nesta casa em Suzano. Desde a última segunda-feira, Luiz não respondia mensagens e também não atendia ligações de amigos e familiares. O sumiço de Luiz preocupou um amigo próximo que veio até a casa para procurá-lo. Quando chegou aqui, encontrou o fotógrafo morto dentro do quarto com as mãos amarradas, a boca amordaçada e um corte profundo no pescoço. A polícia chegou na sequência e achou lá dentro uma espingarda e uma faca com manchas de sangue. A polícia ainda não divulgou se a arma pertencia à vítima. A casa do fotógrafo não tinha sinais de arrombamento. Instrumentos de trabalho, como a câmera fotográfica e um computador, foram levados. Era um cara feliz, de bem com a vida e cheio de amigos aqui em Suzano. Então a gente não sabe o motivo que levou a essa tragédia, a esse assassinato. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Mogi das Cruzes. E, por enquanto, o motivo do crime ainda é desconhecido. Gisele mantinha um relacionamento com Luiz há 2 anos e está inconformada. Não deu tempo a gente concluir os nossos planos e tá aí. Hoje é o que temos para hoje, é saudade, gente. Uma paciente alega ter tido o intestino perfurado pela médica Geisa Correia, que já está sendo investigada pela morte de uma paciente após um procedimento estético no Rio de Janeiro. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Tony Vendramini, que tem mais informações sobre esse caso. Mais um caso escabroso, né? Já vem naquela esteira do Dr. Bumbum e agora esse da doutora Geisa Correia. Tony, boa noite. Pois é, Amanda, boa noite, Boris, boa noite a todos que nos acompanham. Essa paciente que sofreu complicações depois de uma lipoaspiração está internada em um hospital da Zona Oeste do Rio para se recuperar dessa perfuração no intestino. Ela contou que depois do procedimento, realizado com a médica Geisa Leal, notou que alimentos estavam saindo pela cicatriz da cirurgia. A médica então respondeu ironicamente, dizendo que a paciente deveria comer a secreção para ter certeza se era realmente alimento e parar de falar besteiras. Geisa prestou depoimento ontem sobre a morte de Adriana Ferreira Pinto, que morreu no último dia 16 depois de se submeter a uma lipoescultura feita pela médica. Sobre um outro caso da morte da bancária Lilian Calisto, hoje uma nova testemunha prestou depoimento aqui na delegacia da Barra da Tijuca. Veja na reportagem. Nas imagens da câmera do elevador, a bancária Lilian Calisto aparece amparada pela namorada do médico, Renata Fernandes, e pela técnica de enfermagem Rosilaine Pereira da Silva. Em seguida, entram mais 3 pessoas: Maria de Fátima Furtado, o médico Denis Furtado e a corretora Noeli Assis. Ela prestou depoimento na tarde de hoje. Disse ser paciente de Denis e que estava na cobertura para reagendar uma consulta de um tratamento hormonal. Ela se recompôs e logo depois ela de novo
teve a pressão baixa. Então, eu não sei explicar de verdade o que estava acontecendo com ela, mas ela só dizia, eu não quero incomodar, obrigada, eu não quero isso. Ela não queria ir ao hospital, o doutor Denis insistiu, e você vai tomar um soro e ficar em observação. A gravação do elevador desmente a versão apresentada pelo Dr. Bumbum na semana passada. Ela se levantou bem, saiu bem da maca, de uma escada, saiu na escada, ficou de papo com os pacientes. 4 funcionários do hospital onde Lilian foi atendida também foram ouvidos na delegacia. Hoje, a namorada do médico Denis Furtado foi transferida para outro presídio no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio. Exames comprovaram que ela está grávida e, por isso, foi encaminhada para uma unidade que conta com ala para presas gestantes. Renata havia informado a gravidez no início da semana. Ontem, ela teve um pedido de revogação da prisão temporária negado pela Justiça. O juiz responsável alegou que a prisão é necessária para as investigações. Ela nega que atuava como enfermeira de Denis e diz que apenas marcava consultas e ligava para pacientes. A bancária Lilian Calisto veio de Cuiabá, no Mato Grosso, onde morava, para passar por um procedimento estético nos glúteos. A aplicação da substância polimetilmetacrilato, também chamada de Metacril, foi realizada no apartamento de Denis. Horas depois, Lilian morreu. A direção do hospital informou que não foi possível reverter o quadro. 11 policiais civis do Ceará foram presos pela Polícia Federal. A operação, deflagrada hoje, investiga um esquema de tráfico de drogas. Ao vivo, o repórter Emerson Tchalian tem as informações. Boa noite, Tchalian. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Essa foi a segunda fase da Operação Vereda, que investiga a participação de agentes de segurança no comércio de anabolizantes vindos da Europa e também no tráfico de drogas. Na primeira fase da operação, em dezembro do ano passado, foram cumpridos 62 mandados de prisão. Desta vez, foram presos 11 policiais civis. Os suspeitos são ligados à Delegacia de Narcóticos aqui do Ceará. Segundo a investigação da PF, os policiais civis praticavam extorsão e também desviavam drogas apreendidas. Entre os suspeitos estão 3 delegados. Emerson Tchalian, ao vivo de Fortaleza, para o Rede TV News. Hoje aconteceu o eclipse lunar total mais longo do século XXI. O fenômeno natural pode ser visto em vários pontos do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então vamos conversar ao vivo com o nosso repórter Giovanni César, que está no Planetário de Santo André, no ABC Paulista. Boa noite, Giovanni. Nossa, com esse telescópio, a vista, eu estou até com inveja, deve ter sido maravilhosa. Você sabe que eu saí 5h39 aqui do lado de fora da redação, porque estavam dizendo que o eclipse ia começar às 5h39, mas só fui ver essa lua lá pelas 6h30 da tarde. E você, daí, o que viu? Olha, Amanda, boa noite, Boris. Olha só, aqui a gente chegou às 5h22 pontualmente. O pessoal aqui, nós estamos aqui na Sabina Escola Parque do Conhecimento e aqui tem um planetário. E aqui deu para ver direitinho esse eclipse. Apareceu ali, quando a lua apareceu ali em cima, nós temos inclusive imagens aí feitas desse momento. O público de aproximadamente 3.000 pessoas, foi a euforia aqui no pátio. E o pessoal também ficou transmitindo aqui pelo YouTube e tudo mais. Eu vou conversar agora rapidamente com o professor Marcos Calil, ele que é astrônomo e é coordenador científico aqui do planetário. Professor, esse é um momento muito raro e daqui foi possível, ao contrário do que muita gente dizia que em São Paulo não daria para ver, foi possível ver com muita nitidez esse eclipse, né? Sim, foi possível de ver, a gente conseguiu ver o momento máximo do eclipse quando a Lua fica na umbra da Terra, né? Totalmente imersa na sombra da Terra, e depois a gente começou a pegar a parte do eclipse parcial, então foi realmente fantástico, foi muito belo esse momento. Você já registrou outros momentos como esse na sua carreira como astrônomo? Sim, eu já, graças a Deus, já vivi vários tipos de eclipses, mas eu digo que assim, às vezes a gente pega eclipse de ponta a ponta, né, do início ao fim, é muito bonito, mas você tem um eclipse onde a Lua nasce eclipsada, esse fenômeno é mais raro, né? Então foi muito belo de poder observar isso, né? E também a vedete ao lado da Lua, né, que ainda está durante toda essa noite, aquele ponto vermelho que o pessoal consegue ver ao lado da Lua, é o planeta Marte. Marte está aí do lado dela, da Lua.
Enquanto aconteceu o eclipse, aqui eles deram uma verdadeira aula aqui de astronomia. Professor, esse momento aqui, o que é esse eclipse? Por que esse nome? O eclipse, por definição, é quando você tem um objeto maior, né, à frente do objeto menor que está passando, né, nele. Então você tem uma configuração entre Sol, Terra e Lua. O nome sangue de Lua? O sangue de Lua, o pessoal costuma dar... Lua de sangue, né? Lua de sangue, né? O pessoal costuma dar quando você tem o eclipse total e ela fica com aquele aspecto avermelhado, né? Mas, na verdade, é o eclipse lunar total. Beleza, muito obrigado, professor Marcos Calil. Giovanni César para o Rede TV News. Obrigado, Giovanni. Em vários lugares do mundo também foi e é possível ver o eclipse lunar mais longo deste século. Estas imagens gravadas na Indonésia mostram a lua de sangue sobre a capital Jacarta. Na Austrália, África, Ásia, Europa e América do Sul também foi possível ver o fenômeno. Além do super eclipse, Marte deve ficar mais brilhante, já que está mais perto da Terra esta semana. Hora de falar de esporte. Pela terceira vez, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, é o novo técnico do Palmeiras. A família Felipão já chegou no CT. Os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra participaram do treino comandado pelo técnico da base, Wesley Carvalho. O Felipão ainda não veio porque está em Portugal acertando os detalhes da mudança para o Brasil. O técnico, que tenta convencer ainda a Murtosa a fazer parte do projeto, se apresenta no Clube Alviverde na semana que vem. Esta será a terceira passagem do treinador por aqui. Nas duas anteriores, ganhou títulos. De 97 a 2000 foram 4. Copa do Brasil e Mercosul em 98, Libertadores da América em 99 e Rio-São Paulo em 2000. Já de 2010 a 2012, conquistou a Copa do Brasil e ganhou um banho no vestiário. O problema é que naquele mesmo ano foi demitido pela péssima campanha no Brasileirão, que culminou com o rebaixamento à Série B do Brasileiro. Ele foi embora e deixou um legado. É o segundo treinador que mais dirigiu o clube, com 409 partidas. Neste período, foi o rei das declarações inusitadas. Ah, que tesão para dar aquele pênalti ele teve. E aí chegou a escorregar. Ixi, Maria. Pronto, estou satisfeito. Deve ter sido isso, o êxtase. Ele deve ter gordo. Também brigou feio com jornalistas. Vocês estão de palhaçada, vocês querem entreviste um médico ali, ó. Vocês estão de palhaçada, todos vocês de palhaçada. E tu é um dos mais palhaços. É com este jeito, meio turrão de ser, que o comandante vai tentar levar o Palmeiras a conquistar novos títulos. E, de quebra, melhorar a própria imagem, arranhada depois do vexame do 7-1 com a seleção brasileira. O São Paulo perdeu a chance de liderar o Campeonato Brasileiro. Vamos aos gols pela competição. A rodada começou com São Paulo na liderança. É que o tricolor saiu na frente do Grêmio depois dessa falha de Jeromel. A Arboleda amaciou para Diego Souza, que mandou para a rede. Só que aí Everton mostrou categoria para empatar. E adeus liderança. O carrasco da noite foi mesmo o Everton, que aproveitou o erro de Militão, foi para a área e definiu a virada. 2-1 Grêmio. No Independência, o América Mineiro se deu bem para cima do Internacional. Juninho marcou para o Coelho depois desse chute na casa da Coruja. Golaço. Rui deu uma bela assistência para Giovani aumentar. No segundo tempo, o estreante Jonathan Alves diminuiu para o Colorado, mas ficou nisso. 2-1 América. Wesley e D'Alessandro se estranharam feio. Os dois foram expulsos. No Barradão, Vitória passou pelo Sport nesse contra-ataque esperto. Eric marcou o único gol da partida e o primeiro dele com a camisa do Vitória. No
No Engenhão, o Botafogo venceu a Chapecoense com essa bomba de Marcinho. A comemoração pareceu até briga, mas não foi. Marcinho queria ir pra galera e o Chiesa segurou. Deixa o cara. 1-0 Fogão e foi só. A Semana de Vela de Ilhabela vai além das regatas. Projetos ensinam a respeitar a natureza. Uma das coisas mais legais que acontecem aqui na Semana de Vela em Ilhabela é praticar atitudes que a gente não faz com tanta frequência. E uma delas, muito importante, é recolher lixo dos mares. Então vem comigo! O que é que a gente vai fazer agora? Nós reunimos um grupo de barcos e vamos fazer um evento para retirada de lixo que fica boiado no mar. Nosso trabalho hoje é um trabalho pequeno, simbólico, né? São algumas embarcações, mas para mostrar para todo mundo e, se possível, para incentivar que todo mundo que está navegando, quando vê um lixo, recolhe. O Ricardo faz parte do projeto Meu Copo, que visa diminuir a quantidade de copos descartáveis em eventos. Por isso, a palavra de ordem para proteger o meio ambiente é... reutilizar, reutilizar, reutilizar e reutilizar. Vamos embora, pessoal, recolher todo esse lixo no mar? Pouquinho que a gente navegou, a gente já encontrou lata de querosene, plástico, saco de pipoca. É um absurdo. Vamos recolher, gente? E olha que isso é apenas uma parte bem pequena da quantidade de lixo despejada no mar todo ano. De acordo com a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, são 25 milhões de toneladas descartadas incorretamente. E o pior, 80% tem origem nas cidades. É triste. A gente já saiu do mar e resolvemos vir pra praia. E olha só quanto lixo a gente já encontrou aqui também. E eu vou apontar alguns pra vocês, alguns números de tempo que cada lixo desse leva pra se decompor. Por exemplo, essa garrafa PET aqui, indeterminado. Por exemplo, pessoal, esse pano, ele leva de 5 meses a 1 ano pra se decompor. Bituca de cigarro, 5 a 10 anos. E o mais impressionante ainda, lata de alumínio, que leva mais de 200 anos pra se decompor. É impressionante, né? Nós aqui da Rede TV já fizemos a nossa parte, recolhemos lixo das praias e também dos mares. E eu espero que você aí de casa tenha se conscientizado e também faça a sua parte. Não jogue lixo nos mares e nem na natureza, porque a Mãe Natureza agradece. Um beijo e até a próxima. As Coreias celebram hoje o aniversário de 65 anos do armistício assinado entre os dois países com apoio da ONU. O ditador norte-coreano Kim Jong-un visitou um cemitério e homenageou veteranos de guerra em Pyongyang. Em Panmunjom, na Coreia do Sul, uma cerimônia com autoridades do país e das Nações Unidas prestou homenagens aos soldados que perderam suas vidas. O comando americano confirmou hoje o repatriamento dos restos mortais de 55 militares americanos que morreram na Guerra das Coreias. Em abril, os líderes coreanos se reuniram e se comprometeram a assinar um acordo de paz para substituir o armistício. E hoje o presidente russo Vladimir Putin afirmou que está pronto para visitar os Estados Unidos. Ele ainda convidou o chefe da Casa Branca, Donald Trump, para ir a Moscou. Apesar do convite, Putin disse que algumas condições são necessárias para a visita acontecer. A declaração foi feita na cúpula dos BRICS na África do Sul. Há alguns dias, Trump já tinha convidado o colega russo para ir aos Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca afirmou que o líder americano está aberto para visitar Moscou. Amanhã já é o último fim de semana do mês e o tempo seco até agora não deu trégua na maior parte do país. Será que vai continuar assim? Vamos saber agora com a Luciana Camargo.
Olá, boa noite. O tempo seco tem incomodado muita gente. Para se ter uma ideia, aqui em São Paulo, não cai uma gota de chuva do céu, gota de chuva mesmo, faz quase 4 meses. No máximo, uma garoinha. Aí o pessoal não aguenta, né? Ai, não aguento mais minha garganta seca, esse tempo seco. Quando será que vai chover? Pelo amor de Deus, né? Tem que melhorar esse tempo, porque eu não aguento mais dor na garganta. O tempo tá ruim, tá muito seco, não consigo respirar, nem dormir direito. É ruim para fazer exercício, é ruim para dormir, é ruim para trabalhar no escritório. Eu acho que isso só vai melhorar quando realmente chover. Não vejo a hora disso acontecer. Minha garganta tá seca e só nessa semana minha mãe fez 3 inalações comigo. Será que vai chover? Vai sim, Mariana. Olha só, essa frente fria que está em formação lá no sul do país, ela vai levar chuva para lá amanhã, mas o mais interessante é que ela vai ter potencial suficiente para fazer chover tanto no Mato Grosso do Sul quanto em São Paulo, isso no começo da semana que vem. Já vai ser um alívio para todos, né? Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã, começando pelo sul do país, já que a frente fria vai levar a chuva para lá. Só não vai chover em parte do Paraná e no nordeste catarinense neste sabadão. Vamos agora para o sudeste, porque por aqui é o sol que vai predominar nos 4 estados. Pode ser que a nebulosidade seja um pouquinho maior no leste de Minas e no norte do Espírito Santo. Centro-oeste do país. Por lá também, nada de chuva nesse sábado, o sol vai predominar o dia inteirinho. Vamos para o Nordeste, porque por lá sim a gente tem pancadas de chuva, continuar a ter pancadas de chuva no norte do Maranhão e nas praias potiguares e paraibanas. No leste, naquela faixa alaranjada, pode ser que chova fraco, que garoe. No mais, o sol continua a predominar no interior da região. E no norte do país, também tudo igual. As pancadas de chuva continuam a atingir o centro-norte e nada de chuva no centro-sul. Temperaturas. O sábado vai começar com 10 graus em Brasília, 16 no Rio de Janeiro e em Floripa. À tarde vai fazer calor de 35 graus, tanto em Porto Velho quanto em Cuiabá. 36 em Palmas. Bem, como eu falei que vai chover tanto em São Paulo quanto no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, vamos dar uma olhadinha agora no tempo por lá até terça-feira. Em São Paulo, nada de chuva no final de semana, termômetro chegando até os 29 graus, o tempo continua seco. Na segunda e na terça chove sim, 80% de possibilidade na segunda e 90% na terça, os termômetros vão diminuir. Campo Grande, por lá também não vai chover nem no sábado nem no domingo, mas os termômetros chegam aos 32 e 31 graus. Na segunda-feira, também não chove por lá não, mas na terça a possibilidade de chuva é de 80%. Os termômetros vão cair um pouquinho, a máxima vai ser de 25 graus. Bem, que você tenha uma noite muito boa, mas que seu fim de semana seja maravilhoso. A gente se encontra na segunda-feira. Tchau, tchau. O vídeo de um youtuber revelando que estuprou a ex-namorada causou revolta nas redes sociais. No vídeo, o youtuber, conhecido como Everson Zóio, relata a amigos uma viagem com a ex-companheira. Ele conta que queria ter relações sexuais com a moça, mas ela negou o pedido. Falou que não ia rolar, que tava cansada e tal. Beleza, Léo, não vou te forçar que eu não sou estuprador, cara. Após a recusa, a namorada teria dormido. Mesmo assim, ele admite que insistiu na ideia. Os amigos dão risada. Eu tava com um pijaminha bem fininho, daí eu fui abaixando, mano, devagarzinho, sem querer acordar ela. Eu abaixei, daí consegui tirar. Chegou até a perna dela, assim, daí eu parei, que ela tinha mexido. Mas Everson continuou e estuprou a namorada. Só parou quando ela acordou e disse que tudo não teria passado de uma brincadeira. Daí ela acordou, virou pro lado. Mas o que é isso? Nossa, eu fiquei muito sem graça, né? Eu nunca tinha ficado sem graça. É só pra ser uma brincadeirinha ali, sem ela ver. No fim, os amigos ainda aplaudem. O vídeo teria sido gravado no ano passado. Nas redes sociais, internautas se revoltaram com o youtuber. Um dos usuários ainda lembrou que esta não é a primeira vez que Everson Zóio fala sobre estupro em seu canal. Ele é um dos youtubers mais populares do país. Tem quase 10 milhões de inscritos. Até agora,
ele não se pronunciou sobre o vídeo. Uma mulher e um bebê foram resgatados hoje no Laos, depois de ficarem 4 dias esperando socorro em cima de uma árvore. As imagens mostram a criança e depois a mãe sendo retiradas de uma aldeia que ficou completamente alagada depois do rompimento de uma hidrelétrica em construção. 27 pessoas morreram na tragédia e mais de 100 continuam desaparecidas. O Rede TV News fica por aqui com imagens, claro, do maior, mais longo eclipse lunar do século. Uma ótima noite para você. Uma boa noite.